Olá, pessoal. Olá a todos. Olá a todas. Meu nome é Dilson Barbosa, sou advogado. Estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui da Ceilândia e também presidência do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Mas aqui falamos sobre Ceilândia. Afinal, esta é a live Sou Ceilândia. Aqui já passaram muitas pessoas. Desde o dia 14 de novembro de 2020, estamos debatendo o que Ceilândia tem de bom, o que Brasília tem de bom. Aqui aparecem nessa tela pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Vários temas já debatemos aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você terá acesso a mais de 250 lives para conhecer quem faz a diferença na Ceilândia, quem faz a diferença aonde está dirigindo. Aqui já passaram autoridades, pessoas da comunidade e também você, que fazem a diferença na nossa cidade. E hoje estamos para homenagear aqueles e aquelas que são o carro-chefe da sociedade. Sim, dia 15 de outubro foi o dia da professora e do professor. E a nossa live não poderia deixar de debater esse tema tão importante. E para isso convidamos uma professora que atua com autismo, com pessoas com deficiência, na nossa Escola Técnica de Ceilândia. Vamos chamá-la, que tem uma sala de espera, a professora Cláudia Brito. Vamos ver se ela está por aqui. Está. Olá, Cláudia. Olá, Edilson. Muito bom estar com você hoje. Que ótimo. Como podem nos assistir pessoas cegas ou de baixa visão, vamos nos autodescrever. Eu vou começar por mim. Sou um homem pardo, estou de óculos, camisa verde escura, em homenagem aos professores. Não existe mais quadro verde, né? A maioria quadros brancos. Mas em homenagem, estou aqui com essa camisa gola polo, com verde escuro, verde quadro. Eu nem sei dizer qual é o tipo de verde. Tenho aqui na gola um símbolo do autismo. E atrás de mim, um móvel marrom, a bandeira de Ceilândia, azul, uma lista branca embaixo, a caixa d'água em forma de uma oração e 5 estrelas. E também um símbolo da justiça. E você, Cláudia, faça sua descrição, por favor. Eu sou uma mulher de aproximadamente 40 anos, uso óculos, tenho cabelos cacheados, curtos, estou usando um batom bege, estou com a camiseta preta, que fala sobre, tem 2 mãos segurando, uma mão maior e uma menor, e com o dizer inclusão. É um direito, não um privilégio. Né? Ao meu fundo tem um armário com um estante com livros e uma porta que eu estou aqui no meu escritório. Aqui. Muito bem. É isso. E para a comunidade surda também, diz que pode ser que tenha algum dos meus estudantes, né? O meu sinal na língua brasileira de sinais é a letra C e a letra L na bochecha, né? De fofinha, que eu sou muito fofinha. Então, assim, que legal. Né? Muito bem. Bom, e agora vamos convidar ele, que é professor e morador aqui da Ceilândia, indicado pela professora Luana, que atua com autismo também aqui em Ceilândia. Já fomos lá no 68, numa atividade com a professora Luana, e agora ela está no CEF 30, ali no Privé. O professor Jairo Sansonas. Vamos convidá-lo? Olá, professor. Está mutado seu som. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal, a essa oportunidade para que a gente tenha essa fala. É com satisfação que eu recebo o convite de participar desse momento de reflexão sobre o nosso dia como professores e eternos alunos. E venho aqui fazer uma ligeira descrição. Eu sou um homem cabeludo que perdi os cabelos nas curvas, então agora não tem mais nenhum. Eu costumo dizer que depois inventei de soltar, porque eu usava o cabelo muito longo, e aí depois que eu soltei, nunca mais voltaram. Então só tenho barbas, uso óculos, a pele branca, estou com uma camisa amarela,
Ao fundo, eu tenho parcialmente a imagem de um quadro que tem na sua composição a junção, talvez não dê para ver pela imagem, mas é um aglomerado que faz uma leitura um tanto quanto antropológica da nossa existência, desde os tempos mais remotos aos atuais, em que vão juntando ali figuras no formato de uma mão que sustenta o globo. É interessante porque nós temos na imagem do Edilson a caixa d'água e aqui nesse quadro temos isso. E me faz pensar que, nesse momento oportuno, nós juntamos nossas mãos promovidas por ideias no sentido de abraçar e sustentar esse propósito de fazer com que a oportunidade da vida seja boa para todos. Legal. Bem, pessoal, 15 de outubro, dia do professor, da professora, comemoramos no país várias comemorações, alguns lugares não teve aula, em alguns lugares teve, e muitos alunos homenageando as professoras, os professores. Estamos aqui representando todos Cláudia Brito, ela que é professora há 29 anos na Secretaria de Educação, sempre nas periferias, Recanto, Samambaia, 27 anos na nossa Ceilândia. O magistério na Escola Normal de Ceilândia, que chato que acabou, né? Mas era um tempo brilhante, muitas pessoas formadas ali. Graduada em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduada em Filosofia, também pela Católica, e pós-graduação em Políticas Socioeconômicas Brasileiras, e formadora do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É também atuante há 8 anos na inclusão de estudantes com deficiência no ensino profissional e, claro, com nossos autistas. Cláudia, por favor, até 3 minutos, fale sua história com a nossa Ceilândia e por que escolheu ser professora. Bem-vinda e obrigado por ter aceito. Muito obrigada, Edilson, e a todos. Assim, é com muita alegria, né, que eu sou a típica ceilandense, né? Papai e mamãe, retirante, ruralistas, lá do Nordeste, lá do Piauí, vieram em busca, né, de uma vida melhor aqui em Brasília. Chegando aqui, o espaço que a gente encontrou foi na nossa maravilhosa Ceilândia, né? Que tentaram erradicar, né, os invasores, mas acabaram criando, foram resistentes, pessoas que realmente fazem a diferença na construção de uma sociedade que, mesmo sendo desigual, a gente tenta nos aproximar, né? Ceilândia foi aqui que eu me forjei enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tive toda a minha infância aqui, né? Ficamos um período que meu pai não conseguiu pagar aluguel aqui na Ceilândia, nós tivemos que morar no Goiás, como muitos, né, dos nossos estudantes passam muito por isso, mas essa cidade nos acolheu de novo, voltamos para cá, meu pai, minha mãe e o meu pai conseguiram ganhar o lote aqui, na expansão do Setoró, sou cria da expansão do Setoró. Então, assim, Ceilândia é muita treta, né? A gente junto aí sempre, né? Então, voltei quando me formei na Ceilândia, fiz magistério aqui, então eu tenho um carinho muito grande por Ceilândia. Moro na Ceilândia, moro aqui no Penorte, com maior alegria. Sou suburbana, sou da periferia, não troco a minha Ceilândia por nenhum lugar. Amo a Ceilândia, amo as pessoas daqui, meus vizinhos, né, as pessoas me viram ser criança, me viram ser adolescente, estudante, me formar, né, ter minha família. Meu esposo também é daqui da Ceilândia, e a gente está aqui construindo a nossa família. Tenho 2 filhos que também estudam aqui na Ceilândia, e assim, essa alegria de fazer parte, né, da história da Ceilândia, de mostrar para o mundo, olha a minha pretensão, né, para o mundo, para o Brasil, que na Ceilândia, né, não tem só pessoas que vivem à margem do conhecimento, pessoas que buscam contravenções, né? Aqui tem pessoas que querem um mundo melhor, não só para a minha família, não, mas a gente quer o bem viver bem para todo mundo. E a nossa Ceilândia está sempre de portas abertas, né, Edilson? Muito bem.
E você, professor Jair, sua história com Ceilândia, por favor? E obrigado por ter aceito participar da nossa live sobre Ceilândia. A minha história com a Ceilândia, acredito que ela se assemelha a de muitos, ou praticamente todos ceilandenses. Sou filho de nordestinos que, de certa forma, chegaram aqui no momento dessa construção, dessa organização de cidade, e que passa por todo o processo de núcleo bandeirante, até chegar, então, aqui. Meu pai, comerciante aqui na Ceilândia. E aí, como a colega colocou, é interessante porque aqui eu recebi a minha educação básica, eu recebi a formação, eu recebi a orientação de muitos professores maravilhosos, dos quais tenho contato até hoje, e recebi da escola pública. Eu digo que o degrau mais importante, a abertura de uma porta para entender o mundo, para entender que a minha rua ultrapassava a esquina, e que após aquela esquina eu teria um leque de oportunidades, mas que, de certa forma, eu só não tinha consciência de que eu jamais esqueceria o valor que essa cidade, que as pessoas importantes que colaboraram e contribuíram para a sua existência, fossem fazer um registro tão marcante na minha vida. Eu, como professor de língua estrangeira, tive a oportunidade de morar e estudar fora do país e pude vivenciar um episódio e uma experiência fantástica, porque foi nesse momento de ter saído de Ceilândia, de ter saído de Brasília, do Brasil, que eu conheci um lado genuíno da minha alma brasileira. E como alguns colegas, costumávamos dizer, eu estou com saudade da feira da Ceilândia, aquilo que muitas vezes, quando criança, ao transitar ali, período chuvoso, era lama, isso, aquilo, outro, enfim. Então, essa cidade, ela tem uma história marcante, tem pessoas que construíram pilares fundamentais na vida dessa sociedade, dessas pessoas que aqui estão e que atuam, e faz parte desse processo de formação você sair, andar, transitar, conhecer novas experiências dentro da Secretaria de Educação. Já estive em outras cidades e agora estou de retorno, aspirando dentro desse processo do remanejamento, voltar a dar aula na escola em que eu estudei, que será, então, um privilégio muito grande levar essa experiência de vida de quase meio século, para que, então, eu possa servir de experiência e reflexão para os próximos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, a origem desse sobrenome, Sansonas. Esse nome ele é de origem lituânia, né, da Lituânia. Então, eu estive um período fora, convivi com muitas pessoas, e aí, ao voltar para o Brasil, eu me casei com uma pessoa que tinha descendência direto da Lituânia, e quando nós começamos a trabalhar o processo de identidade, para poder fazer uma viagem e ficar por lá, aí eu descobri que esse sobrenome na Lituânia é do gênero masculino, e que a parte da família que recebia, que carregava o nome no gênero feminino, deixava de ter alguns privilégios lá na Lituânia. Aí fui orientado a aderir ao sobrenome para facilitar o processo, o trâmite, enfim. Era um projeto antigo, ficou, as coisas mudaram e por aqui estou. Muito bem. Então, está respondendo aqui o Paulo do PSU. Vamos lá. Cláudia, qual é a razão por que Cláudia escolheu ser professora? Até 3 minutos, por favor, Cláudia. Vamos lá. Olha, para mim foi algo muito natural, né? Assim, desde pequena eu sempre admirei as professoras, brincava, minha mãe brigava até porque eu pegava a porta do guarda-roupa e roubava o giz das professoras para brincar de quadro em casa, né? Então, assim, foi algo que eu sempre brinquei, de ser professora, de ensinar, né, de aprender. Então, para mim foi um processo muito natural. E também, aos 15 anos, filha de um carpinteiro, de uma mãe semi-analfabeta, assim, a única oportunidade que eu tive como estudo mesmo foi o curso técnico, né, que a gente precisa buscar essa valorização. Naquele momento, aos 15 anos, eu decidi, né, fazer um curso técnico, porque se fosse um acadêmico eu não teria como desenvolver essa vida acadêmica, porque minha família precisava do meu
suporte econômico, né, de trabalhadora, de proletariada, para ajudar a construir a vida, né? Era meu pai, minha mãe, mais 6 irmãos, comigo 7. Então, assim, a gente tinha essa necessidade. Então, ao estudar na escola técnica de Ceilândia, né, fazer a escola normal de Ceilândia, consegui estudar, e lá, assim, encontrei mestres maravilhosos que me deixaram com brilho no olhar de acreditar que é possível transformar a vida das pessoas pela educação. E eu sou a prova viva disso, né? Saí de um... Não sou rica, né? Mas, assim, hoje a gente tem uma qualidade de vida bem melhor do que um dia meus pais tiveram, né? A gente consegue estabelecer, né? Apesar de ainda buscarmos muito essa valorização, inclusive financeira, porque a gente fala muito de que o professor deve trabalhar por amor, mas o amor não paga as nossas contas, né? E, assim, a desvalorização de um governo em que o professor é o salário mais baixo de nível superior, fala muito, né, desse valor que não é dado a essa pessoa tão importante, que é capaz de transformar vidas de pessoas, né? Capaz de fazer como fizeram comigo, né? E fazer uma criança acreditar que ela pode mais, que ela pode ser mais do que esses ditados aí, o senso comum de filho de peixe, peixinho é não queria ser dona de casa, não queria ser carpinteira, eu queria ser professora, essa vontade de despertar esse sonho e de acreditar numa educação verdadeiramente transformadora. Essa educação que eu acredito, é nela que eu tenho trabalhado e lutado muito, né? São muitos anos, depois nós vamos falar dos desafios, né? Mas essa vontade de transformar a vida de todos e todas pela educação. Edilson, está sem som, você. Isso. Desculpem, estava mutado. Professor Jairo, o senhor leciona português e espanhol. Então, diga para a gente por que escolheu essa profissão, professor. Olha, eu vou pegar carona na fala da Cláudia para poder contar a minha história. Eu também, aluno do Centro de Ensino 7 de Ceilândia, não tive a oportunidade de escolher, porque minha família tinha se ausentado para o Rio de Janeiro, e voltamos assim nesse período de matrícula, e eu precisava ingressar no ensino médio, e aí comecei com acadêmico. Iniciei ali no acadêmico, no segundo ano consegui fazer uma mudança para o técnico de contabilidade. A minha irmã, em contrapartida, foi para a escola normal, essa que não existe mais, fazer magistério. E enquanto eu fazia o curso técnico de contabilidade, eu me apaixonava pelo trabalho dela, que era excessivo, e isso a professora Cláudia vai lembrar, da famosa caixa de contagem, enrolando papel crepom nas tampinhas, canudos, e era uma dedicação e um esforço, e o trabalho dela era excessivo, porque a jornada era integral, manhã, tarde, enfim. De alguma forma, dentro de mim, ecoava aquela sensação de que a formação dela estava muito mais consolidada do que a minha. Mas eu me mantive na formação do curso técnico, depois enveredei pela formação na área técnica e de informática, enfim, e comecei a estudar língua espanhola no Centro de Línguas, assim que ele começou ali, 95, fui um dos primeiros alunos de um projeto de língua espanhola, e esse estudo da língua espanhola mudou a minha vida e me projetou para trabalhar, inclusive fazendo parte da equipe de traduções ali em 2003, 2002 da presidência. Então, consegui trabalhar como intérprete do ex-presidente Hugo Chávez, que era uma equipe assim. Então, isso me projetou da Ceilândia para esse contato, de uma forma diferenciada e especial para o mundo, e depois de fazer essa trajetória, essa formação e essa vivência fora do país, voltei apaixonado e com uma identificação muito mais plausível sobre a minha identidade brasileira e tudo isso, e não perdi tempo em voltar para a sala de aula e enveredar na formação. E aí fui trilhar o caminho da formação do curso de letras e por aí vai. E aí abandonei toda a formação que existia na área de exatas e na área de outras formações e enveredei pela educação e me descobri, saí da área militar, saí de uma série de outras proposições